E, finalmente, né, o último ponto de vista, a última posição teórica sobre a literatura, essa última, na verdade, é a mais recente, tá? Ela vê a literatura como uma construção intertextual ou autorreflexiva. Isso significa que ela vai trabalhar ou a intertextualidade ou a metalinguagem. Tá? A gente vai ter uma unidade, né, desse curso de teoria 1 só sobre isso, mas já adianto o seguinte: a intertextualidade é quando um texto tem significado entre outros ou com relação a outros textos. Né? Então, normalmente, quando um texto conversa com outros textos, ele é criado ou é construído em relação a outros textos. Então, por exemplo, eu vou escrever um poema que vai fazer uma homenagem, por exemplo, a determinados clássicos da poesia, né? Então eu vou citar talvez outros poemas para fazer o meu poema, ou eu vou fazer uma versão minha, né, de um romance, por exemplo, do século XVII ou XVIII. Por exemplo, o Don Quixote, né? Don Quixote é um romance do século XVI, se vocês já não leram, podem ter ouvido falar, né? Onde a personagem principal, ela enlouquece de tanto ler literatura comercial, a literatura popular da época, que eram os romances de cavalaria, tá? Então seria uma obra literária que faz um pouco uma crítica, né, da literatura comercial, ou da literatura que tem por finalidade vender, simplesmente, né? Então, imaginem que eu, como escritora, né, quisesse fazer uma versão moderna, né, ou pós-moderna, contemporânea, do Don Quixote. Então, eu poderia colocar um personagem que também enlouquece lendo uma literatura comercial, ou uma literatura de entretenimento feita especialmente para vender, ok? Então eu poderia talvez criar um personagem que enlouquecesse tendo lido, por exemplo, muita literatura de autoajuda, né? Então ele leu tanta autoajuda que resolveu virar um coach, por exemplo. Entenderam? Mais ou menos assim. Então eu estou conversando, né, com essa obra clássica, né, que é o Don Quixote, e estou fazendo, na verdade, uma obra pós-moderna. Nesse exemplo especificamente, eu ainda estou sendo metalinguística, né, ou autorreflexiva, porque é uma obra literária que está justamente trabalhando ou pensando questões relacionadas à leitura, relacionadas à literatura, relacionadas à escrita, como aliás o próprio Don Quixote, né? O Don Quixote é uma obra metalinguística e autorreflexiva porque é uma obra literária que vai justamente pensar, né, sobre questões relacionadas à literatura, especificamente a questão da leitura, né, do excesso de leitura, da leitura pouco crítica, né, ou da leitura cujo único objetivo é o entretenimento, né, ou a má literatura, vamos chamar assim, né? Então, uma literatura superficial e tal. Então, essa literatura que está justamente pensando os limites da literatura, né, até onde um excesso de leitura pode levar alguém, é uma literatura metalinguística, né? E o Don Quixote, especificamente, é mais metalinguístico ainda, porque no primeiro volume, por exemplo, você tem esse personagem que vai viver uma série de aventuras a partir dessa loucura, né? Desse delírio de ser um cavaleiro andante. Ele lê tantas histórias de cavalaria que acha que é um cavaleiro andante. Então, ele sai pelo mundo em busca dessas aventuras. No segundo volume, é engraçado porque no segundo volume do Don Quixote já existe o primeiro. Então, o próprio Don Quixote, ele vê o livro dele, né, o primeiro volume que a gente acabou de ler, ele olha, tem um livro sobre mim, né? E é engraçado que se ele lesse esse livro, que é o livro que a gente acabou de ler, que é o primeiro volume, ele perceberia que é um livro que justamente está mostrando a loucura dele, né? Mas ele não lê o livro, ele só vê que o livro existe, que é esse primeiro volume, e ele acha que aí a loucura dele volta, né? Ele continua achando
que é um cavaleiro andante, e ainda por cima tem um livro sobre ele, sobre as aventuras dele. Então, se ele lesse o livro, ele perceberia que o livro, na verdade, está fazendo uma crítica ao delírio dele, né? O livro fala sobre o delírio dele, não fala que ele é um cavaleiro andante. Mostra com todas as letras que ele não é um cavaleiro andante. Então, se ele lesse o livro dele próprio, ele saberia, né, que ele estava enlouquecendo, mas ele não lê. Ele vê o livro, acha que é um livro que está narrando as aventuras dele enquanto cavaleiro andante e sai de novo pelo mundo, que é o volume 2, entenderam? Então esse é um bom exemplo, né, de um livro metalinguístico, e eu poderia pegar esse livro e escrever um livro atual sobre, né, ou a partir desse livro do Cervantes, né, que é um autor espanhol do século XVI. Então, se eu fizesse isso, eu teria uma obra intertextual. Recentemente, né, a teoria da literatura tem insistido, né, que a literatura, a melhor literatura, ou uma característica esperada da literatura, é que ela seja intertextual ou metalinguística, autorreflexiva. Então, é uma exigência, né, contemporânea, isso acaba sendo um valor, né, especialmente para os leitores mais maduros, né, ou para os leitores da academia, ou para os leitores mais experientes, né, de literatura. Normalmente eles definem o que é o valor daquela época. Então, esses leitores mais recentes, né, como eu falei, esse ponto de vista é um ponto de vista contemporâneo. Então, hoje, né, se a gente perguntasse hoje o que é literatura para as pessoas que entendem de literatura hoje, né? Então, o valor principal, ou os valores principais são esses, a intertextualidade e a metalinguagem. Se você é um escritor contemporâneo e não usa nenhum desses dois recursos, muito provavelmente a crítica não vai gostar da sua obra. Por quê? Porque ela os valores, né, que ela está defendendo nesse momento são justamente esses dois aqui, percebem? Então, esse é um ponto interessante, porque os valores que uma determinada época, uma determinada sociedade defendem, né, para o universo artístico, para o universo literário, eles usam esses valores justamente para avaliar as obras daquele período. Então, se um escritor daquele período escreve uma obra que não corresponde aos valores que estão sendo valorizados naquele momento histórico, né, ele geralmente tende a não ser lido, não ser respeitado, né? Então, aí tem uma questão também, né? Se o autor às vezes não corresponde aos valores daquele momento, mas pode ser que ele seja reconhecido no futuro, né? Porque outros valores no futuro talvez vão existir. E aí esse autor, por exemplo, um autor contemporâneo, né, de hoje, do ano de 2020, escrevesse uma obra que não fosse nem intertextual, nem metalinguística, mas que tivesse outras características que em algum momento vão ser valorizadas, então talvez ele seja reconhecido no futuro, mas no momento presente ele não vai ser reconhecido como literatura, não vai ser valorizado como literatura, porque ele não está atendendo, né, a essa expectativa atual, contemporânea, de que o texto tem que ser intertextual ou autorreflexivo. Bom, dito isso, né, mostrados esses exemplos aí sobre variadas perspectivas, né, a respeito do que é literatura, o Jonathan Kuller, mais para o final do texto, vai fazer algumas reflexões bem interessantes, tá? Eu destaquei algumas, não todas, mas as que são mais relevantes aqui a gente vai comentar um pouquinho, tá? Para encerrar a aula. Uma delas é a que está nesse slide aqui, quer dizer, a literariedade, ou aquilo que a literatura, que faz da literatura a literatura, né? Ou aquilo que dota a literatura de literatura, que seria a literariedade, ou seja, a especificidade da literatura, a alma literária de um texto, vamos dizer assim, na verdade ela não é fixa, ela não é estável, né? Ela se modifica, como eu comentei, ao longo do tempo, né? E ao longo dos espaços, e aí por espaços vocês podem entender tanto países quanto grupos sociais dentro de um
de um país, né? Ou seja, espaços sociais, espaços geográficos, espaços culturais também, tá? Espaços temporais. Então, ela se modifica bastante, mas algum tipo de movimento é mais ou menos recorrente, que é o seguinte: ela acontece numa espécie de tensão de ida e vinda aqui, como essa seta mostra, entre a expectativa do leitor e a interação desse leitor com o material linguístico, ou seja, aqui nessa interação com o material linguístico, basicamente é leitura, né? Ou se for um texto falado, eu estou ouvindo o texto, né? Então, o leitor aqui, ele vai ler o texto ou ouvir o texto, e ao interagir com esse texto, ele vai modificando ou ele vai constatando até que ponto esse texto aqui está de acordo com as expectativas dele em relação ao que é literatura. E aí, à medida que esse texto satisfaça essas expectativas ou vá de encontro a essas expectativas, né, frustre essas expectativas ou, de certa forma, estranhe, né, provoca algum estranhamento no leitor, ao longo do tempo, né, ao longo dessa interação, ele pode modificar as expectativas dele em relação ao que é ou deixa de ser literatura, né? Então, essa expectativa vai ser construída a partir de diferentes interações com diferentes materiais linguísticos. Então, imagine o seguinte: um leitor que lê sempre a mesma coisa, né? Então, por exemplo, um autor que gosta muito de Paulo Coelho, por exemplo, ou de Harry Potter, ele vai ler o Harry Potter, vai ler de novo, vai ler depois outros livros parecidos. Então, ele vai interagir com um material linguístico muito semelhante. Então, a visão que ele tem de literatura vai ser desses materiais que ele leu, ok? Então, ele vai entender que a literatura é romances de aventura, fantasiosos, né? Com muita fantasia, muita imaginação, ok. Se em algum momento, lá na frente, né, depois de ler muito, passar anos lendo esses mesmos tipos de livro, né, esse mesmo tipo de material linguístico, lá na frente ele dá de cara, né, ou alguém empresta para ele um livro ou sugere para ele um livro diferente, ele vai começar a ler esse livro com as expectativas que ele tinha. Bom, se aqui a pessoa falou que é literatura, então ele já vai esperando, certo? Uma certa coisa. Só que ele vai se frustrar, né? Ele vai estranhar. Como assim? Né? Fulano falou que isso é literatura e não é a literatura que eu conheço, né? Aí pode acontecer duas coisas: ou ele pode não gostar do livro e rejeitar e fechar o livro e nunca mais ler algo desse tipo, ou pode ser que ele pense assim: não, bom, fulano, né, é uma pessoa que eu respeito, vamos supor uma namorada, né, porque ele está se apaixonando, ou uma crush, né? Então, assim, nossa, ela falou que é legal, então vou me esforçar mais um pouco. E aí ele vai lendo mais, vai interagindo mais com esse outro material linguístico que é diferente do que ele conhece. E quando chega lá no fim do livro, pode ser que essa tensão entre o que ele conhece e aquilo que a princípio ele esperava, né? Essa tensão vai criar aí, ao longo dessa leitura, ou ao longo de várias leituras, ela vai criar uma nova expectativa em relação ao que é literatura. Ele vai mudar a forma dele de ver a literatura. Ele vai pensar: bom, a literatura é isso que eu conheço, mas é também essa outra coisa. E à medida que ele vai lendo, que outras pessoas vão apresentando materiais para ele, ele vai lendo outras coisas, vai conhecendo outras coisas e vai modificando as expectativas dele em relação ao que é literatura, né? Isso vai muito, claro, de cada leitor, vai depender muito do contato que ele tenha com materiais linguísticos diferentes, ok? Então, a partir disso aí, né, o Kuller também vai levantar algumas questões interessantes acerca das funções sociais e políticas da literatura, né? Ele vai dizer que a literatura é uma categoria histórica e ideológica. Histórica a gente já entendeu o porquê, né? Porque ela vai se modificando
ao longo do tempo, né? O que é literatura se modifica, aquilo que é considerada alta literatura, literatura média ou literatura ruim, também se modifica ao longo do tempo, ao longo das sociedades e tal. E tudo isso é claro que tem a ver com a ideologia, né? Porque dependendo da sociedade, dependendo dos valores, né? E das ideias que uma determinada sociedade tenha, essa literatura vai ser A ou B ou X ou W, né? Ela vai ser bastante diferente e, de fato, a literatura, o que era os textos considerados literários, né? Como eu já disse várias vezes, em várias sociedades e tempos diferentes, são muito diferentes, tá? Então, a partir disso aí, a gente percebe que a literatura tem diferentes funções sociais e políticas. Na verdade, essa questão da funcionalidade da literatura é a próxima aula, tá? Mas eu já vou adiantar algumas coisas porque o Kuhler comenta nesse texto. Então, assim, ele comenta algumas, tá? Uma delas a gente conhece bastante, que é essa função identitária do eu e do outro. Então, por exemplo, quando eu leio um poema, os poemas geralmente são subjetivos, falam das emoções do poeta. E eu, quando leio esses poemas, eu posso entrar em contato com esse outro, que é o poeta, e eu, como leitora, eu posso entrar em ressonância, né, com essas emoções do poeta. Eu posso concordar com elas, eu posso me identificar, né? Por isso é uma função identitária. Eu posso perceber, puxa, eu também vivi isso, né? Ou eu também sofri isso em algum momento, ou então, nossa, esse cara tá doido, eu nunca vivi isso, nem vou viver, que loucura, né? Isso não faz o menor sentido. Então, dependendo do que você lê ali, na poesia isso acontece bastante, essa função identitária, porque eu tô entrando em contato, né, quando eu leio um poema, com a subjetividade que está justamente se expressando. Então eu me expresso ali no poema, o meu eu mais profundo, tudo que em mim eu tenho de mais forte, né? Eu coloco naquele poema toda a minha emoção, toda a minha paixão, todo o meu medo, tudo que, né, eu tenho de melhor, né, todo o meu intelecto, toda a minha história, eu coloco naquele poema. E a partir daí, uma outra pessoa pode ler, e aí ela entra em contato, né, o poema é como se fosse um espaço de encontro entre o leitor e o autor, né? E é claro que como esse leitor e esse autor pertencem, evidentemente, a determinados países, a literatura também vai ter uma função territorializante. Por quê? Porque, por exemplo, se eu leio Eu Brasileira, mulher brasileira do século XX e XXI, né? Se eu leio, por exemplo, um poema do Shakespeare, né, que escreve lá no século XVI, eu entro em contato com um autor inglês, né, de outra época, de outro tempo, até a língua é bastante diferente, né, eu tenho que inclusive saber inglês, ou então ler o poema traduzido, que já é bem complicado. Então, assim, além de eu, leitora, me encontrar com o outro, que é o poeta, ou o escritor do romance, eu, brasileira, também posso me encontrar com outros autores de outras nacionalidades. Então, a literatura acaba tendo essa função de, além de transmitir uma subjetividade, ela também transmite toda uma cultura, né, que é a cultura do poeta. Ela transmite o tempo dele, ela transmite o espaço dele, ela transmite a classe dele. Tanto que tem um poema do Drummond que tem um verso assim: preso à minha classe e a algumas roupas, vou pela rua e tal. Então, ele está preso à classe dele, né, que é a pequena burguesia, ele está preso às roupas, né, que são as roupas daquela época, as roupas destinadas aos homens, né. Então, é uma série de categorias aí culturais, de gênero, de época histórica, de idade também, né? Porque tem poetas, por exemplo, que às vezes começam a escrever muito tarde, tanto aquela poesia, digamos, de pessoas mais maduras. Às vezes você encontra poemas de poetas muito jovens, então você tem outra sensibilidade, outro amadurecimento, por aí vai. Então, você entra em contato com esse outro do poeta ou do escritor, e esse outro ele tem toda uma civilização, né? Toda uma cultura que eu vou entrar em contato com ela para
também perceber de mim, da minha cultura, da minha sensibilidade, da minha história, né, da minha nação. Então, ao ler poemas, por exemplo, do Borges, né, que é um autor argentino, eu vejo ali a Argentina e ao ler poemas, por exemplo, de outros autores africanos, por exemplo, eu vejo ali Angola ou Moçambique, né? Então eu vejo outras culturas, culturas de outras nações. Então a literatura ela também tem a função de territorializar, ou seja, construir territórios. E esses territórios eles podem ser comunidades nacionais, como o autor fala, né? Mas também são comunidades culturais, tá? E até ideológicas. Então, por exemplo, eu posso ler, se eu for de esquerda e leio autores de direita para entender melhor como eles pensam e vice-versa, né? É uma coisa interessante, porque eu começo a perceber, né? Como diz aqui, outras sensibilidades, né? Ou outras formas de alienação diferentes das minhas. Idem também, por exemplo, para essas questões de exemplaridade ou de universalidade, que é uma coisa que acontece muito na literatura, por exemplo. Parte da literatura se diz global ou internacional, né? É uma literatura que alcança, digamos assim, como Shakespeare, por exemplo, né? Como Machado de Assis, quer dizer, eles alcançam um reconhecimento no mundo inteiro, são reconhecidos, portanto, são autores globais. Mas, às vezes, eles são autores globais sendo extremamente locais, como Guimarães Rosa, por exemplo, falando só de Minas Gerais, do sertão de Minas, ele alcançou um reconhecimento e uma exemplaridade universal. Ou seja, ele está falando de coisas muito locais, muito específicas da nossa vida aqui de Minas Gerais, mas, apesar de serem coisas muito específicas, muito locais, ele consegue, né, dada a genialidade dele, falar de questões universais, né, como a morte, o amor, o mal, o bem, enfim. Então, a literatura dele acaba sendo um exemplo, né, ou ela funciona como um exemplar de universo, de pequeno universo, de humanidade, né? Então, ela não serve só para falar daquele pequeno espaço-tempo, né, que ela conhece, ela sai fora dela mesma e atinge outros universos, também é bem interessante, né? Mas é claro que tem literaturas que só falam daquele local, daquele pequeno universo dela, e isso não necessariamente é ruim, tá? São movimentos, às vezes, diversos. Bom, então, dito isso também, o Kuller, no finalzinho do texto, vai falar que justamente essa diversidade toda e essas diversas funções sociais, políticas, culturais, ideológicas, históricas, metafísicas, filosóficas, formais, enfim, todas essas características, né, que fazem da literatura esse ser, como eu falei no início, tão vivo, tão transformador, tão diverso, né, que muda a cada instante o seu caráter, ele acaba exigindo do leitor também determinadas práticas de leitura que são, de fato, interessantes, porque elas, é como se elas, justamente pela literatura ser tão móvel, ela exige do leitor que ele seja também mais ativo, mais interessado, né? Ou seja, uma dessas práticas de leitura, né, uma dessas posturas de leitura seria a suspensão da exigência da inteligibilidade imediata. O que significa isso? Inteligibilidade imediata é entender logo, né? Então, um leitor, digamos, imaturo, um leitor muito jovem, pode achar que a melhor literatura é aquela que você lê e entende rapidamente, uma literatura fácil, né? Então ele exige, né, que ela tenha uma inteligibilidade imediata, que ela seja facilmente compreendida e eu consiga rapidamente entender aquilo que eu quero. Com o tempo, né, o amadurecimento, esse leitor percebe que essa exigência ela é, né, tudo bem, eu posso gostar de ler livros fáceis em algum momento, mas ele começa a perceber que isso não é uma boa postura, porque a melhor literatura é justamente aquela que desafia, é aquela que leva esse leitor a buscar outros caminhos,
outras formas de ver, outras formas de pensar, né? Que faz, né, isso que eu comentei aqui, né, que modifique as expectativas dele em relação ao que é literatura, e não só o que é literatura, em relação ao que é o mundo, né, o mundo que ele conhece se amplia a cada leitura. Então, essa é uma questão interessante. Outra questão interessante também é que a boa literatura faz com que o leitor reflita, né, sobre os meios de expressão. Então ele vai refletir, como eu comentei, sobre a linguagem, sobre o ritmo, sobre a forma como aquele texto é construído, sobre a forma em como o sentido se faz, e como esse prazer de ler vai se modificar dependendo da forma como a história é contada, dependendo da forma como o verso é construído, né? Tudo isso a gente vai ver com calma, tá, ao longo do curso, mas são questões para vocês irem pensando, né? São práticas de leitura, são formas de ler ou expectativas sobre a literatura que a própria literatura vai mudando na gente à medida que a gente vai lendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente constrói outras práticas de leitura mais ou menos interessantes, né, e diferentes daquilo que a gente está acostumado, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado, né? Tudo isso aqui ainda é muito novo, né? Com o tempo eu vou aprendendo a trabalhar um pouquinho melhor com essas novas ferramentas, tá? Muitos desses conceitos que vocês viram, eles provavelmente vão retornar, vão ser vistos assim, com mais profundidade, né? E nos textos também, à medida que vocês forem lendo, parte dessas coisas, né, que apareceram na aula de hoje também vão ser trabalhadas mais a fundo, ok? E também, né, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode, nesses encontros de sexta-feira, ampliar também tudo o que foi dito, ok? Só para encerrar a respeito dessa questão do que é literatura, né, eu vou contar para vocês um pouco a minha visão, né, o que eu acho que é literatura para mim, tá? Para mim, eu acho que a literatura é como se fosse uma viagem, tá? É uma espécie de viagem, é tipo ir para algum lugar. Eu abro um livro, eu vou para algum lugar. Eu acho que essa é uma boa metáfora para a literatura, porque tem um pouco a ver com essas questões todas que a gente falou, porque, por exemplo, se eu abro um livro né, da Moçambique, por exemplo, do século XX, eu viajo para lá, né, e entro em contato com a cultura local, descubro novas formas de vida, novas formas de existência, novas formas de expressão, né? Se eu entro num livro de poemas, de romance, tanto faz, da Inglaterra vitoriana, né? Eu vou para lá. Se eu leio um livro brasileiro, né, do século XVIII, do século XIX, eu entro em contato também como se eu fizesse uma viagem na história e fosse um pouco para aquele espaço-tempo, né? Então é quase como uma máquina do tempo e ao mesmo tempo um avião, um trem, um automóvel que você pode entrar nele e viajar para outros lugares, né? Então essa é a minha visão de literatura. Eu acho que é uma das atividades mais prazerosas que existem na face da Terra, né? Ela deveria ser um direito de todos, né? Infelizmente esse direito é negado para boa parte da população. Esse prazer que ela provoca, né, é muito semelhante ao prazer de viajar. Claro que algumas pessoas não gostam de viajar, né, mas geralmente quem não gosta de viajar é porque já viajou e descobriu que não gosta, né. No caso da literatura, muita gente fala que não gosta de ler sem ter lido, né, como se não tivesse viajado e já falasse de imediato que não gosta de viajar, tá? Mas enfim, é claro que tem pessoas que só viajam para o mesmo lugar sempre, né? Por exemplo, tem gente que às vezes vai sempre para o sítio ou vai sempre para a mesma casa de praia, etc e tal. Então, ok também, né? Isso equivaleria às pessoas, por exemplo, que leem sempre o mesmo tipo de livro, né? Leem sempre o mesmo gênero, ou leem sempre o mesmo formato, né, de literatura. Mas tem pessoas que gostam, como eu gosto, por exemplo, de visitar o maior número, né, de tempos e espaço possível,
né? Para tentar, de alguma forma, ver um pouco mais do mundo, um mundo que eu não conheceria com as minhas limitações financeiras, né? E mesmo com as limitações físicas, né? Porque eu não poderia, por exemplo, viajar para o século XV, para o século XIII, para a Idade Média. Eu não poderia viajar para o futuro, né? Na literatura eu posso fazer tudo isso. Então eu acho bem interessante esse aspecto, né? A minha visão de literatura, e eu espero que vocês, essas aulas, né? Estimulem vocês a ler cada vez mais. Quem já lê, ótimo, né? Vai ler cada vez mais. E quem não tem esse hábito ainda pode procurar experimentar um pouco mais desse universo, porque ele é basicamente muito prazeroso, né? Essas questões teóricas que a gente levantou aqui, claro, né, são complexas e tal, mas ao longo do tempo eu espero que a gente vá vendo devagarzinho, tá? Não fiquem aflitos, porque aos poucos a gente vai vendo com cada vez mais profundidade cada uma dessas questões, tá? Com o tempo vocês vão ver que no fundo é bastante fácil, né? A literatura é muito viva, muito dinâmica, é extremamente fascinante, né? Mas ela é muito parecida com o ser humano no fundo, né? Porque ela é obra do ser humano, então ela nada mais é do que uma das nossas variáveis, ok? Então é isso, até a próxima aula e uma boa noite para vocês.